A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje vamos falar do livro de Ezequiel, capítulo 34. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e ao teu coração. Amém? Aqui a gente vai ver, meus irmãos, a profecia contra os pastores de Israel, a partir aqui do verso 1. Mas eu vou ler aqui a partir do versos 9. Portanto, vós, pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e eu farei cessar de alimentar o rebanho, nem os pastores se alimentarão mais. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimentados para eles. Meus irmãos, o que o Senhor quer nos dizer, né? Que os pastores não vão mais se alimentar da lã e nem da gordura das ovelhas. Pastores que não estão se importando com a salvação, com a alma das ovelhas. Pastores que não estão pregando a verdade do evangelho. Pastores que estão pregando prosperidade. Pastores que só querem se engordar, se alimentar das ovelhas, sugar as ovelhas para enriquecer. Pastores que não têm temor ao Senhor. O Senhor cobrará desses pastores. O Senhor entrará em juízo e eles não ficarão impunes. A palavra de Deus é viva, meus irmãos. Com Deus não se brinca. Tem muita gente subindo no púlpito e brincando com a palavra de Deus. Por isso é muito importante, meus irmãos, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A cegueira espiritual só será arrancada se você pedir ao Espírito Santo de Deus entendimento da palavra e ler as Escrituras. Não acreditar em tudo que é pregado. Porque nem tudo que os líderes religiosos pregam é verdade. Cuidado com a doutrina do homem. Muitos estão seguindo a doutrina do homem, quando o correto é seguir a doutrina de Deus. Qual é a doutrina de Deus, meus irmãos? É a palavra. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus para benefício próprio. Porque o ser humano, ele não quer ser corrigido. Ele não quer ser confrontado. Porque a palavra de Deus confronta o pecado. Para que haja arrependimento, libertação, transformação. Porque a palavra de Deus, ela é transformadora. Aí aqui, meus irmãos, aqui a partir do versículo 14. Aqui o Senhor já está falando, né? Do verdadeiro pastor. Né? Jesus é o nosso pastor. Mas Deus está falando do pastor, do ministro da palavra, do líder religioso, que tem preocupação com as ovelhas, que vai cuidar das ovelhas, que vai alimentá-las. Como que vai alimentá-las? Com a palavra de Deus, que não vai extorquir as ovelhas, que não vai distorcer a palavra de Deus para fazer as ovelhas fazer a vontade deles. Não. Deus preparará pessoas do bem, pessoas enviadas por Deus do reino, para abrir os olhos das ovelhas, para orientar as ovelhas para o caminho certo, para ajudar as ovelhas, porque muitas ovelhas estão sendo dispersas, muitas ovelhas estão se desviando, porque muitos líderes religiosos não estão preocupados com a alma das ovelhas, mas usam a palavra de Deus para benefício próprio. Não tem medo, né? Do Deus Todo-Poderoso, né? Não tem medo de quando o Senhor abrir o livro e o nome não vai estar escrito lá.
Eles esquecem. Deus, meus irmãos, Ele é justo juiz. Ele é amor. Mas Ele é fogo consumidor. Ele está contemplando tudo. Então aqui diz, do bom pastor, né? Versículo 14. Eu as alimentarei em um bom pasto. Sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco. Em um pasto gordo eles se alimentarão. Sobre os montes de Israel eu alimentarei meu rebanho e eu os farei deitar-se. Diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida e trarei novamente aquela que estava desgarrada. E ligarei o que estava quebrado, fortalecerei o que estava enferma, mas eu destruirei o gordo e o forte e eu destruirei o gordo e a forte. Alimentá-la-eis com juízo. Então, o que o Senhor quer nos dizer? Que as ovelhas que foram perdidas, desviadas, porque não tiveram cuidado com as ovelhas do Senhor, o Senhor vai resgatar, né? O Senhor vai chamar pelo nome e essas ovelhas vão ouvir e conhecer a voz do bom pastor e voltará para a presença de Deus, para a presença do Senhor. Agora, aqueles que se fartaram das ovelhas, né, da lã, da gordura das ovelhas, que ficaram gordos, né, fortes, né, usando a palavra de Deus para benefício próprio e não pensou no seu irmão, porque, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Aqueles que não amaram o próximo, o Senhor vai alimentá-los com juízo, não ficarão impunes. Porque muitos, meus irmãos, estão aí numa vida boa, luxuosa, achando que Deus não vai pôr a mão. Mas no tempo certo, Deus colocará a mão, não ficarão impunes. Deus entrará com juízo sobre a vida dos líderes e daqueles que distorcem a palavra de Deus para benefício próprio. E aqui no versículo 26 diz: e eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção. Eu farei com que a chuva desça a sua época. Haverá chuva de bênção. E a árvore do campo dará o seu fruto. E a terra dará o seu alimento. E estarão seguros na sua terra. E eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo e as livrado da mão daqueles que se serviam deles, o Senhor vai resgatar as suas ovelhas. Não ficarão perdidas, meus irmãos. O Senhor dará uma terra segura, cheia de bênçãos para as suas ovelhas. E viverão para sempre na presença do Senhor, livrando dos falsos mestres. O mundo está cheio de falsos mestres, de vãs doutrinas. Porque, meus irmãos, quando uma pessoa prega a verdade do evangelho, muitos vão persegui-los, muitos não vão querer ouvir, porque ninguém quer ser confrontado pelo pecado. Ninguém. As pessoas só querem inflar o seu ego, só querem ouvir aquilo que elas desejam, não querem ser corrigidas. Não adianta as igrejas estar cheias, e lá no púlpito ter pessoas que falam com eloquência, e as pessoas não serem transformadas, pessoas que estão mortas espiritualmente, porque a verdade não está sendo pregada. E quando Deus levanta o teu servo para pregar a verdade do evangelho, essa pessoa é perseguida.
Mas é assim. Os profetas foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Quem somos nós para não ser perseguidos? Mas precisamos nos manter firme na palavra, na presença do Senhor, ainda que muitos se levantem contra a nossa vida. Devemos e temos que falar a verdade do Evangelho. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus é para sempre. Deus te chamou para levar a boa nova. Não se acovarda diante das perseguições, porque quem vai te guardar na caminhada, quem vai te livrar na caminhada e quem vai usar a sua vida é o eterno Deus. E o homem, ainda que queira impedir, ele não vai conseguir impedir. Porque Deus tem o controle de tudo, tem o governo de todas as coisas. E se Deus dá a ordem, até o inimigo se prostra diante dele. Que Deus te abençoe.